Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem sofrer mais do que outras? A história de Jó é uma daquelas que nos faz refletir sobre isso. Imagine perder tudo, sua família, seus bens, sua saúde, e ainda assim manter a fé. Essa é a história de Jó, um homem que enfrentou provações inimagináveis. A história dele não é só um conto antigo, é uma aventura emocionante que coloca em xeque nossas crenças mais profundas. Jó nos mostra que mesmo em meio à dor, a fé pode ser um farol de esperança. Junte-se a nós e embarque nessa viagem. Desvende os mistérios de Jó e descubra como a história dele ainda ressoa em nossas vidas, nos mostrando a força da fé e a importância da resiliência. Vamos começar. No coração do Antigo Oriente, onde as vastas dunas de areia se perdiam no horizonte, vivia Jó, um homem de riqueza e bondade sem igual. Suas terras eram um verdadeiro paraíso, abrigando 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Seus muitos servos, quase tantos quanto as estrelas no céu, cuidavam de tudo com zelo. Jó era o pilar de sua comunidade, conhecido por sua integridade e profundo respeito a Deus. Todos o admiravam e respeitavam, não apenas por sua fortuna, mas também pela sua fé inabalável e seu coração generoso. A vida familiar de Jó era igualmente abençoada. 7 filhos e 3 filhas, a flor da juventude, enchiam sua casa de risos e alegria. Jó, temente a Deus, celebrava a vida com banquetes e festas, convidando seus filhos para celebrar a generosidade de Deus, sempre atento para que nenhum deles, mesmo sem querer, ofendesse a Deus. Apesar de toda a prosperidade que Jó desfrutava, tudo isso era apenas o começo de um grande desafio que colocaria sua fé à prova. No céu, longe dos olhos humanos, uma batalha espiritual se desenrolava. Satanás, o acusador, se apresentou diante de Deus, lançando dúvidas sobre a sinceridade da devoção de Jó. Será que Jó te respeita sem esperar algo em troca? Desafiou Satanás. Tu o cercaste de proteção, abençoaste o trabalho de suas mãos e aumentaste suas riquezas. Mas tira tudo o que ele possui e verás que ele te amaldiçoará na tua face. Deus, confiante na integridade de Jó, permitiu o teste, impondo apenas um limite. Satanás não poderia tocar em Jó, e assim a tragédia atingiu Jó como um furacão implacável. Mensageiros chegaram um após o outro, cada um trazendo notícias mais terríveis que o anterior. Primeiro, os sabeus. Ferozes saqueadores do deserto roubaram seus bois e jumentas, deixando um rastro de destruição. Depois, um fogo do céu, como se fosse a própria ira de Deus, consumiu suas ovelhas e pastores. Em seguida, os caldeus, guerreiros implacáveis, invadiram suas terras, levaram seus camelos e mataram seus servos. Finalmente, um vento poderoso soprou do deserto, destruindo a casa onde seus filhos estavam festejando, matando todos instantaneamente. Jó, agora privado de tudo o que lhe era precioso, rasgou suas vestes em luto, a poeira da terra manchando seu rosto enquanto ele se prostrava em adoração. Nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu a ele retornarei. Ele proclamou com voz rouca de dor. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nos céus, Satanás observava com fúria contida. Jó, mesmo no auge da tragédia, não amaldiçoou a Deus. Mas o acusador não se deu por vencido. Ele só se importa com sua própria pele. Desafiou Satanás a Deus. Toca nos ossos e na carne dele, e verás que ele te amaldiçoará na tua face. Deus, querendo testar a fé de Jó ao máximo, permitiu que Satanás o afligisse com uma doença horrível. Feridas dolorosas e cheias de pus cobriram o corpo de Jó, da cabeça aos pés. A dor era tão insuportável que ele usava um pedaço de cerâmica para coçar e aliviar a coceira. Sua esposa, consumida pela dor e pelo desespero, implorou: amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó, com uma força sobre-humana, respondeu: receberemos de Deus o bem e não receberíamos o mal? Jó, mesmo no meio de tanta dor e sofrimento, encontrou uma força dentro de si que poucos podem imaginar, mostrando que a fé verdadeira não se abala diante das tempestades mais ferozes. Ele nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda podemos encontrar um motivo para acreditar
e seguir em frente. Essa atitude de resiliência e esperança pode inspirar qualquer um de nós a nunca desistir. Não importa o quão difícil a vida possa parecer. A notícia da tragédia de Jó chegou a seus 3 amigos mais próximos: Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita. Chocados, eles viajaram por muitos dias para confortar seu amigo. Ao verem Jó sentado em meio a cinzas, coberto de feridas, eles rasgaram suas vestes em sinal de luto e choraram amargamente, sentando-se ao seu lado em silêncio por 7 dias e 7 noites, pois as palavras pareciam fúteis diante de tamanha dor. Após um longo período de silêncio, Jó finalmente falou. Amaldiçoando o dia em que nasceu, ele lamentou sua vida miserável. Por que não morri no momento em que nasci? Ele lamentou. Por que não expirei logo após deixar o ventre de minha mãe? Elifaz, o mais velho e sábio dos 3, foi o primeiro a falar. Ele argumentou que Deus é justo e que o sofrimento era um sinal de pecado. Quem, sendo inocente, jamais pereceu? Questionou Elifaz. Deus não despreza o íntegro, mas também não ampara o ímpio. Bildade, ecoando o sentimento de Elifaz, acrescentou que Deus era misericordioso e que se Jó se arrependesse, ele seria restaurado. Se fores puro e reto, argumentou Bildade, ele despertará por ti e restaurará a tua justa morada. Zofar, o mais implacável dos 3, foi direto ao ponto. Ele acusou Jó de esconder seus pecados e o exortou a confessar. Examina-te a ti mesmo e considera, porventura, Deus te não lançaria fora por causa da tua iniquidade? Jó, por sua vez, recusou-se a aceitar a culpa. Ele proclamou sua inocência, argumentando que sua consciência estava limpa. Até quando vão afligir minha alma e me esmagar com suas palavras? Retrucou ele. Já me acusaram 10 vezes. Não se envergonham de me tratar com tanta dureza? Enquanto a discussão se acirrava, um jovem chamado Eliú, que havia ficado em silêncio até então, decidiu intervir. Ele repreendeu Jó por questionar a justiça de Deus e criticou os amigos pela sua visão simplista. Deus é infinitamente maior do que nós, declarou Eliú. Ele realiza feitos grandiosos e insondáveis, e maravilhas que são além da nossa compreensão. Então, de repente, a voz de Deus ecoou do meio de um redemoinho, sacudindo a terra e silenciando a todos. Quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Trovejou a voz de Deus. Deus, em um poderoso ato de sabedoria, desafiou Jó com uma série de perguntas retóricas sobre a criação, a natureza e a ordem do universo. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Indagou Deus. Quem colocou a pedra angular quando as estrelas da alvorada cantavam juntas e todos os filhos de Deus se regozijavam? Jó, humilhado pela imensidão da criação e pela sabedoria de Deus, reconheceu sua insignificância. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, confessou Jó. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nesse momento, Jó percebeu a grandeza de Deus e a pequenez humana, entendendo que mesmo em meio ao sofrimento, há uma sabedoria maior que governa tudo. Ele nos ensina que a verdadeira compreensão e humildade vem da experiência e da visão direta da verdade, e que diante da vastidão do universo, nossa única resposta deve ser a de humildade e arrependimento. Deus, satisfeito com a resposta de Jó, repreendeu seus amigos por sua falsa sabedoria e ordenou que oferecessem um sacrifício, com Jó intercedendo por eles. Jó, demonstrando sua fé inabalável, orou por seus amigos, e Deus os perdoou. E assim, a história de Jó alcança seu ápice. Deus, em sua infinita bondade, restaurou a fortuna de Jó, dando-lhe o dobro do que havia perdido. Jó recebeu 7 filhos e 3 filhas, ainda mais belos do que os anteriores. Seus rebanhos se multiplicaram, suas terras floresceram, e ele viveu uma vida longa, rodeado por filhos, netos e bisnetos, testemunhando a fidelidade de Deus. A história de Jó vai além de uma simples lição de paciência diante do sofrimento. É um testemunho poderoso da soberania de Deus e da profundidade da fé. Ela nos lembra que os desígnios de Deus são muitas vezes incompreensíveis e que nossa compreensão humana é limitada. Jó nunca entendeu totalmente o motivo de seu sofrimento,
mas sua fé inabalável e sua busca incessante pela justiça divina o aproximaram cada vez mais de Deus. Sua jornada nos ensina que, mesmo sem respostas claras, devemos confiar em Deus e manter nossa fé, pois é através das provações que nossa espiritualidade se fortalece e se aprofunda. A história de Jó ecoa através dos milênios, oferecendo consolo e esperança a todos que enfrentam provações e tribulações. Ela nos ensina que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a confiança inabalável em um Deus que está no controle, mesmo quando não entendemos seus planos. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe sempre.